Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 13 de junho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Hoje celebramos o dia de Santo Antônio de Pádua, um dos grandes santos da Igreja Católica. E o que sabemos sobre este santo? O que a liturgia, aliás, de hoje pode nos comunicar a respeito da vida desse santo? E parece que hoje, em especial, a divina providência separou para a nossa meditação diária uma verdadeira obra de arte, sobretudo se correlacionarmos a mensagem bíblica de hoje com alguns aspectos da vida de Santo Antônio. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, a 15 de agosto de 1195 e faleceu a 13 de junho de 1231, super novo. Sua vida foi simplesmente exemplar. Aos 19 anos, entrou na ordem dos agostinianos e mais tarde migrou desta ordem para ingressar na ordem dos franciscanos. E o seu desejo inicial era anunciar o evangelho na região do Marrocos e se tornar mártir da Igreja Católica. Porém, os projetos de Deus era outro para a vida deste santo. Deus precisava de Santo Antônio na região da Itália, especialmente defendendo a fé cristã de inúmeras heresias, sobretudo aquela chamada albigência. E no que diz respeito hoje à liturgia, a primeira leitura deixa claro que Deus marca com o seu selo todos os seus eleitos. E por isso Deus os acompanha com incontáveis vitórias, onde quer que os seus eleitos estejam. Certamente que os escolhidos de Deus nunca carregam dúvidas em seu coração, mas sempre, destemidamente, levam a boa nova de Jesus onde for necessário. Santo Antônio de Pádua é um desses que sempre marcou significativamente a sua evangelização com as suas características peculiares. E ainda sempre soube dizer o seu sim ao ato de evangelizar. Santo Antônio sempre teve em sua vida o sim definitivo. Religiosamente, mesmo em situações totalmente contrárias a ele nunca esmoreceu em seu caminho de evangelizar. É um grande exemplo a todos nós, seja clérigos consagrados ou mesmo para os leigos que estão sempre ajudando nas paróquias, nas comunidades. Enfim, a forma do agir de Santo Antônio comove positivamente qualquer pessoa, pois ele converteu inúmeros corações totalmente empedernidos, corações endurecidos. Converteu pessoas que duvidavam da Eucaristia, já imaginou isso? E também tentaram envenená-lo e não conseguiram em certa ocasião de sua vida, porque ele tinha uma intimidade muito próxima com Deus. Na verdade, se formos contar as façanhas operadas por Santo Antônio, precisaríamos de muito tempo. Ele anunciou o evangelho até mesmo para os peixes em um lago, e os peixes pululavam no lago, assim dando a entender que escutava o santo. Esteve em 2 lugares ao mesmo tempo, chamamos isso de dom da bilocação.
Santo Antônio ressuscitou pessoas mortas. Ele ajudou a encontrar documentos que estavam totalmente perdidos, extraviados. Curou um jovem de uma perna cortada, amputada. E com autoridade, Santo Antônio, por vezes, não deixava chuvas, tempestades alguma incomodar as suas pregações. Enfim, portanto, se lançarmos um feixe de luz na vida de Santo Antônio e a colocarmos emparelhada com a mensagem bíblica de hoje, sobretudo o Evangelho, talvez um ou outro diria que o Evangelho de hoje foi feito exclusivamente para ele. Contudo, sabemos que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é unicamente para esta ou aquela pessoa somente. A Sagrada Escritura, sendo ela totalmente inspirada por Deus, ela deve ser lida em cada geração para todas as pessoas sem distinção. E cada pessoa que a escutar e seguir fielmente poderá ser de fato um grande taumaturgo, como foi Santo Antônio. O Evangelho de hoje diz que não podemos receber a luz de Deus em nossas vidas e deixá-la escondida, como se fosse, estivesse, melhor dizendo, debaixo de nossas camas. Mas, ao contrário disso, a luz que recebemos de Deus deve ser colocada em um local que todos possam se beneficiar com a sua claridade. Certamente que Santo Antônio se tornou um desses gigantescos postes de luz, que vemos hoje em dia por aí afora, esses grandes postes que carregam vários cabos de energia e que ainda levam luz para inúmeras regiões através de seus cabos. Nós poderíamos dizer que Santo Antônio, em seu período, foi um desses gigantes que levava a luz a várias regiões. O Evangelho fala ainda que somos sal da terra e que o sal não pode perder o seu sabor. Ora, Santo Antônio não somente foi salgado pelo Espírito Santo, desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, como também ele ajudou a salgar grande parte da população, a qual teve o privilégio de ouvir sua voz fortíssima de evangelizador. Na verdade, quando escutamos os seus preciosos sermões nos dias de hoje, e mesmo que os sermões sejam de tempo passado, misteriosamente sua voz ainda ecoa em nossos corações até os nossos dias. Na ótica da liturgia de hoje, nem precisamos dizer que o salmo cai como uma luva na vida de Santo Antônio. Assim diz o salmo: fazei brilhar, Senhor, vosso semblante ao vosso servo. Ora, quantas vezes talvez Santo Antônio não deve ter contemplado o semblante, a face de Deus em sua vida, quer em suas pregações ou mesmo em incontáveis milagres que ele realizava. Vamos pedir hoje, especialmente, os preciosos auxílios de Santo Antônio, a fim de que possamos então imitar os seus estupendos exemplos em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.